Boa noite, igreja querida, estimadas irmãs, estimados irmãos. Acolhemos você que participa conosco nesta noite de oração com as palavras dos versículos 2 a 5 da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Louvado seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai bondoso, o Deus de quem todos recebem ajuda. Ele nos auxilia em todas as nossas aflições para podermos ajudar os que têm as mesmas aflições que nós temos. E nós damos aos outros a mesma ajuda que recebemos de Deus, porque assim como tomamos parte nos muitos sofrimentos de Cristo, assim também, por meio dele, participamos de sua grande ajuda. É com essa compreensão que nos dedicamos a orar uns pelos outros, reconhecendo a oração como também um rico instrumento de ajuda, mediado pela fé, fortalecido na comunhão. Louvemos ao Pai bondoso, reconhecendo sua grandeza e seu cuidado para conosco, com os corações agradecidos por toda a ajuda que dele recebemos. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos.
e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Oremos. Recebe, ó Deus, o louvor e a adoração que nós, teus filhos e filhas, dedicamos a Ti nesta noite. Confiamos na Tua presença entre nós, habitando nossos lares, nosso coração e nossa vida, acompanhando as ações do dia a dia. E por isso Te agradecemos. Que cada vez mais tenhamos prazer em cultivar a fé, em atos de louvor e gratidão ao Teu nome e no amor e serviço aos irmãos, inspirados em Teu Filho Jesus, que assim fez por nós, não poupando sua própria vida. É em nome dele que Te entregamos a nossa oração e todos os atos deste encontro dedicado a Ti. Amém. Estamos, querida Igreja, reunidos hoje na primeira noite de oração do mês de maio, mês que comumente nos dedicamos a orar pelas famílias. Quem não se lembra das diversas campanhas de oração promovidas no mês de maio? Não necessariamente constituiremos uma campanha, mas pedimos que neste mês, com carinho especial, lembremos das famílias da nossa igreja. Quem sabe seu coração, voluntariamente, possa escolher uma família para a qual você se dedique em oração durante todo o mês de maio e se comprometa em expressar com gestos fraternos um contato mais estreito. Temos o telefone e o WhatsApp, que podem ser um bom meio de comunicação. Irmãs e irmãos ficarão felizes de receber seu telefonema ou sua mensagem com a feliz notícia: estou orando por você e sua família. Vamos caminhar nessa direção? Podemos começar hoje mesmo. Queremos, então, motivados pelo tema da família, partilhar parte de um texto presente no estudo de uma revista semente de escola dominical, de autoria do reverendo Leonildo Silveira Campo, que nos convida a pensar conflitos presentes em famílias relatadas na Bíblia, não para referendá-los, mas para nos ajudar a perceber que as questões relacionadas aos conflitos familiares acompanham a realidade humana desde os primórdios, principalmente em momentos em que a sociedade está em crise, o que muito reflete este contexto de pandemia que atravessamos. Nossas famílias fazem parte
dessa realidade de insegurança, incerteza, medo e, infelizmente, contato diário com a morte que a crise global da pandemia provoca. E assim, não é de se admirar que elas sejam também afetadas. É muito comum, diante do conflito, deixando-nos abater em demasia por ele, paralisarmos-nos achando que ele é uma realidade apenas nossa. Mesmo numa crise global como a que passamos, esse sentimento pode comparecer. Trazer alguns exemplos externos e, quem sabe, similares aos nossos, talvez nos faça aliviar um pouco a cobrança que nos fazemos em demasia, diminua o peso e nos fortaleça na busca de caminhos de solução. Vamos ao que o texto nos convida. As famílias que aparecem na Bíblia nem sempre foram apresentadas como modelos de comportamento. Todos se recordam da família de Isaque e dos conflitos entre Esaú e Jacó. Até a mãe dos rapazes tomou partido na briga ao lado do caçula. Aqueles irmãos se dividiram e se tornaram adversários a despeito da reconciliação posterior. Gênesis 27. O mesmo pode ser dito da família do poeta, músico, guerreiro, rei e notável teólogo Davi. Ele tinha várias mulheres. Os seus filhos viviam em conflito, ambicionando o trono de Israel. Um deles, Absalão, promoveu uma rebelião armada contra seu pai. Numa cilada, perdeu a vida. Ao saber de sua morte, o pai chorou, dizendo: Absalão, Absalão, meu filho Absalão, quem me dera se eu pudesse morrer em seu lugar. 2 Samuel 19:1. As tragédias naquela família foram tantas que Salomão, o quarto na sucessão, acabou se tornando rei de Israel. A sua coroação, como rei, foi precedida de muito sangue derramado de seus próprios meio-irmãos. Houve família dos tempos bíblicos em que os filhos não seguiram o bom exemplo do pai. A família de Samuel, juiz e profeta, perdeu o respeito do povo de Israel. Seus filhos eram corruptos, juízes que torciam as leis para favorecer os ricos. Por isso podemos concluir que nem sempre pessoas tementes a Deus geram filhos com as suas qualidades. Até a família de Jesus tinha problemas, embora pouco sabemos a respeito delas, pois o que os evangelhos relatam é muito pouco para determinar as facetas do Jesus da história. Em Marcos 3, 20 e 21, a família de Jesus estava preocupada com a sua imagem diante dos vizinhos, que pensavam ter Jesus enlouquecido. A preocupação com que os outros pensam não tem sido um ponto gerador de conflito no lar ainda hoje? Em termos de fé, João 7, de 1 a 5, nos indica que nem todos da família de Jesus acreditavam nele. Enfrentar a incredulidade levou Jesus a afirmar que, às vezes, os adversários de alguém estão dentro da própria casa. Mateus 10, 35 a 37. Esse não é um outro problema vivido por todos nós? Nas relações com sua mãe, Jesus também enfrentou problemas. Um deles foi por ocasião do primeiro milagre, João 2, de 1 a 12. Quando estava pregado na cruz, teve, contudo, o cuidado de deixar a mãe amparada e recomendou-a ao seu amigo João. Por que não teria Jesus recomendado a sua mãe aos seus irmãos e irmãs? Esse mistério tem estimulado o argumento católico de que Maria só teve Jesus como filho. Precisamos, contudo, observar que as relações de Jesus com a família passavam pela sua missão. Ele colocava
a lealdade a Deus em primeiro lugar. A família deveria ser deslocada para segundo lugar. A família primordial agora seria a família da fé, mediada pelo amor a Deus e ao próximo como a si mesmo. As nossas famílias refletem as dificuldades e problemas de nosso tempo. Devemos aceitar essa condição e partir para a tentativa de acomodação? É claro que não. As Escrituras nos desafiam a uma mudança de vida, a um processo de aperfeiçoamento até que Cristo tome corpo em nossa vida. Esse desafio envolve a vida familiar, por mais difícil que pareça ser essa tarefa. O cristão, na vida familiar, é chamado a colocar a paz de Cristo como árbitro, a viver como chamados a um só corpo e a viver a Ele agradecidos. Colossenses 3,15. Em Romanos 12,18, aprendemos que devemos viver em paz com todos. É claro que todos inclui os membros de nossa família. Como amar a Deus, ao qual não se vê, e odiar o irmão que estamos vendo todos os dias? 1 João 4,20. A família, apesar de todas as mudanças ocorridas e de todas as transformações estimuladas pela sociedade urbana e industrial, ainda assim pode ser um espaço marcado pelas seguintes características: lugar onde podemos cultivar o sentido da vida, espaço onde podemos ser respeitados por aquilo que somos e não por aquilo que aparentamos ser. Ambiente onde se pode aprender o autorrespeito e a autoestima, bem como a empatia, a capacidade de estar ao lado do outro nas horas de dificuldades, e a solidariedade humana. Comunidade de apoio a qual podemos recorrer nos períodos de crise. Para que a família seja esse lugar, é fundamental haver respeito, diálogo, compreensão e disposição para renúncias entre várias partes, pais, filhos, irmãos, irmãs, todos que convivem no mesmo lar. É fundamental a prática do amor e do carinho. Não será com contestação violenta, com revoltas imotivadas, com o botar para quebrar, com os braços cruzados de um comodismo pessimista, que iremos construir esse espaço. Se a sociedade já é tão violenta, por que fazer do lar também um espaço de competição, conflito e sofrimento? O carregar as cargas uns dos outros é uma exteriorização do amor no lar. O conflito no lar, se bem aproveitado, poderá levar todos os membros da família a um processo de amadurecimento e de crescimento. É preciso que aprendamos a usar a experiência dos outros não para cairmos nos mesmos erros. Penso que Deus está muito interessado nesse projeto. A igreja estará atraindo a Deus caso não coloque a família como objeto de suas preocupações. É esse o desafio para o qual o texto nos convida,
E por isso, então, nosso primeiro pedido nesta noite é que nós estejamos permanentemente orando pelas nossas famílias, orando pelas famílias que estão ao nosso redor. Às vezes moramos em um prédio onde o vizinho ao lado tem uma família que precisa de uma palavra de apoio, de uma amizade consolidada, para que assim possa também ser uma família estruturada. Que nós possamos orar uns pelos outros, lembrando os nossos irmãos, cada um deles com o seu cotidiano, também com a sua inserção na família, que nós possamos estar lembrando essas famílias e orando uns pelos outros. Também em nossas orações, continuemos a entregar aos cuidados de Deus os irmãos e irmãs enfermos. Agradeço as orações em favor de minha irmã Marli, já plenamente restabelecida depois de complicações decorrentes da Covid. Peço nesta noite orações pelo cunhado de Marli, o Romário, que teve uma isquemia séria e encontra-se na UTI. Que Deus acompanhe os médicos e tenha misericórdia do Romário. Estejam presentes em nossas orações os queridos irmãos e irmãs que sabemos têm também sua saúde fragilizada, como é o caso do Rui, Evangelina, Quirênia, Nair, Carlos, Dona Penha, Dona Odete, Dona Albalília, Dona Dilva, que cada vez mais sintam o cuidado amoroso de Deus sobre eles. Oremos pelas famílias que sofrem a fome e o desemprego, situação cada vez mais presente neste contexto de pandemia. Oremos pelas famílias enlutadas, que possam ser acalantadas pela presença do Espírito Santo de Deus. Vamos orar pelo nosso país, que as autoridades responsáveis assumam verdadeiramente de forma fiel a condução da nação, cumprindo com suas obrigações, agindo com honestidade tal que redunde em melhoria para o povo, pois esta não tem sido a realidade vivenciada, haja visto o desabastecimento das vacinas, fator crucial neste momento para que tenhamos condições de retornar às atividades coletivas. O índice de imunização da população ainda é baixíssimo. Não chegamos ao número de 400 mil imunizados com as 2 doses da vacina aqui no Espírito Santo, cuja população estima-se já ter ultrapassado os 4 milhões de pessoas, ou seja, 90% da população ainda está vulnerável ao vírus. Por isso, queridos, não abram mão dos cuidados essenciais de afastamento físico, uso de máscaras e higienização das mãos. Esses são gestos de proteção a você e ao próximo também. Que o bondoso Deus nos acompanhe nas lides do dia a dia, protegendo-nos da violência, abençoando o nosso viver, para que seja permeado de harmonia e paz. Apresente o bondoso Deus às suas orações, confiando em seu amor e misericórdia. Que o Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, abençoe com sua presença santa cada um de vocês que participa conosco nesta noite, cada lar representado e todo o seu povo espalhado pela face da terra. Amém.